Bem, a aula de hoje, amados irmãos, bem, a aula de hoje, como todo trimestre a gente sabe, é sobre o apóstolo Paulo. E, pela bondade de Deus, o apóstolo Paulo ele é semelhante a oceanos. Você navega pela teologia do apóstolo Paulo, mas você navega de barquinho. Você pega seus remos e você vai navegando. São 13 cartas de autenticidade do apóstolo Paulo, 13 cartas com segurança, tem autenticidade do apóstolo Paulo, foram as que ele escreveu. Carta aos Hebreus é uma discussão de que ele possa ter colaborado ou influenciado, mas não tem escrito a carta aos Hebreus. Portanto, 13 cartas paulinas formam o corpus paulinos, mais cerca de 60% do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ter aí, a partir do capítulo 13, efetivamente, a presença do apóstolo Paulo dominando a cena no livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, então do capítulo 13 até o 28, Paulo é a personagem principal. Mas ele aparece no capítulo 9, a sua conversão. E Paulo foi aquela pessoa que depois que ele entrou no cenário do Evangelho, ele realmente vai encorpar o Evangelho para os gentios, que é importante a gente saber disso daí. O Evangelho para os gentios. Paulo, ele realmente foi um divisor de águas nas metodologias, a gente chama de metodologia do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento vai ser apresentado para todos os povos? Paulo é o divisor de águas. Até Paulo, o Evangelho ele é uma seita judaica. É assim que era apresentado, o caminho dos nazarenos, tá? A igreja era chamada de seita do caminho ou seita dos nazarenos. Era assim que era conhecida a igreja, até a chegada de Paulo ao Evangelho. Chegada de Paulo ao Evangelho, aí o Evangelho chega até Antioquia, e lá em Antioquia é onde vai ser a igreja sede de Paulo. A igreja sede de Paulo não é Jerusalém, a igreja sede de Paulo é Antioquia. E é ali que a igreja gentílica nasce, porque é ali que nós somos chamados de cristãos, os ungidos. Quando surgiu os cristãos, surgiu como um apelido também, um apelido. Lá vão os ungidos. Era uma chacota. Mas os cristãos assumiram isso como sendo realmente uma identidade própria. Cristãos mesmo, são os ungidos, são os ungidos do Senhor, né? Assim como a palavra Cristo é o ungido no singular, cristão é os ungidos no plural. E Paulo ele vem por essa linha, ele vem pela linha do cristianismo, quer dizer, a partir de Antioquia, que é a primeira igreja gentílica, também do livro de Atos. Outras igrejas gentílicas, como as igrejas que foram para Roma, ou para a Babilônia, ou para o Egito, essas igrejas elas vão surgindo também ao longo do primeiro século, mas a primeira igreja, a igreja gentílica organizada aí com foro apostólico, é a igreja de Antioquia. Por que foro apostólico? As outras igrejas não têm um apóstolo. Elas têm os seus evangelistas, os seus presbíteros, tem o pessoal que estava ali presente, que estava presente em Pentecostes e levou o evangelho para fora de Jerusalém. Mas a primeira igreja que tem foro apostólico, um corpo apostólico, é a igreja de Antioquia. Portanto, a primeira igreja gentílica é a igreja de Antioquia, que é a igreja sede do apóstolo Paulo. Igreja sede. E essa igreja de Antioquia ela foi visitada por Barnabé, que fazia parte também do corpo apostólico, embora ele não tinha uma ordenação para o apostolado. Vocês lembram que teve uma disputa entre Barnabé e Matias acabou ficando com a sorte da igreja de Jerusalém, e o Barnabé não deixou por menos, se tornou o grande apóstolo dos gentios junto com o apóstolo Paulo. O Barnabé foi enviado para a igreja de Antioquia para ver o serviço que tinha chegado lá. Vários irmãos que participaram do Pentecostes, que depois foram perseguidos na perseguição de Paulo, que chegaram até Antioquia e ali fundaram a igreja de Antioquia. Quer dizer, a igreja de Antioquia ela é resultado da perseguição daquele que ia ser praticamente o pastor presidente de Antioquia, Paulo. Ele se tornou ali um dos colunas. Não tinha o mesmo formato da igreja de Jerusalém, era um outro formato também. A igreja de Jerusalém
ela era realmente aquele negócio muito de um colégio apostólico, os 12, né? Então, igreja de colégio apostólico. Mas quando chega na igreja de Antioquia, você vai ter aí a nomenclatura que tem em Efésios capítulo 4. Você pega Efésios 4, 11 e você faz um paralelo com Atos 13. Quer dizer, o que tem na igreja de Antioquia? Tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, pastores e doutores. Destaque para quem? Para os apóstolos, os profetas e os doutores. São os 3 ministérios que aparecem em Antioquia. Aí quando Paulo faz a lista ministerial dele em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala que Deus colocou primeiramente na igreja os apóstolos, que são os fundadores de igrejas, os profetas, que são os pregadores itinerantes, e os evangelistas, que são pastores locais, e os pastores e doutores. Pastores e doutores porque aquele que preside a obra de Deus precisa também ensinar. Por isso, pastor e doutor é um dom duplo, bem? Dom duplo. Isso aí na lista de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 11. Da onde que ele tirou isso aí? Toda a teologia do apóstolo Paulo vem, primeiro, meus irmãos, ele fala: o evangelho que eu recebi, quando ele escreve aos Gálatas, o evangelho que eu recebi, não recebi por tradição de homens. Eu não me assentei aos pés dos apóstolos, não andei com o Senhor Jesus. Aí ele fala: o evangelho que eu recebi veio por um apocalipse, por uma revelação de Jesus Cristo. Cristo revelou o evangelho. Aí a primeira fonte primária do evangelho do apóstolo Paulo é a revelação direta de Cristo a ele. Direta. E quando se fala por apocalipse, quando Paulo fala que é uma revelação, não é uma revelação do tipo João na ilha de Patmos, tendo uma visão e ali escrevendo a Bíblia. É uma revelação em ato contínuo, sabe? Ato contínuo. Cristo vai se manifestando e vai revelando para o apóstolo Paulo. Então a fonte primária do evangelho de Paulo é uma revelação. A conversão dele é uma conversão única, tá? Única, sem igual. Você não tem mais ninguém que tenha se convertido no naipe do apóstolo Paulo, embora você tenha testemunhos variados semelhantes, mas a de Paulo foi única. Única. Nas palavras de Cristo, este é o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. A palavra do Senhor Jesus não cai por terra, ó nós aqui, com o apóstolo Paulo. Quer dizer, Paulo está presente. Paulo está presente pelo Novo Testamento, Paulo está presente pela doutrina que o Espírito Santo traz, Paulo está presente pela escola bíblica dominical, isso aí no Brasil inteiro. O Brasil inteiro nesse momento está estudando a mesma lição que os senhores aqui, a mesma. O apóstolo Paulo realmente foi escolhido diretamente pelo Senhor Jesus. Portanto, revelação de Jesus Cristo. Cristo e Paulo formam uma unidade. Cristo e Paulo, também ele fala, para que eu não seja vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Cristo e Paulo. Ele tinha uma oração. E a oração dele era para que ele e Cristo fossem um só corpo. Portanto, aqui está Paulo e aqui está Cristo. A doutrina de Paulo é a doutrina de Cristo, por revelação direta do Senhor Jesus. Essa é a fonte primária. Segundo, o apóstolo Paulo, ele tem a Torá, o Antigo Testamento, ou o que os judeus chamam de Tanakh, tá bem? Tanakh são a lei, os profetas e os salmos. É a Tanakh, é o Antigo Testamento. Eles possuem a Tanakh. E como possui a Tanakh, o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Gálatas o seguinte, que ele é judeu de judeus, fariseu de fariseus. Ele vai detalhando, veio da tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim, o pai do apóstolo Paulo é fariseu. O pai do apóstolo Paulo é um aristocrata, também aristocrata. Comprou o título de cidadania romana, pai de Paulo. Portanto, pertence à aristocracia. Comprar um título de cidadão romano, você não compra sendo um trabalhador braçal. Você tem que fazer parte de uma aristocracia, tem que ganhar dinheiro. Tem que ser uma pessoa de influência. Você não compra um título de cidadania assim. Quando Paulo nasceu natural como cidadão romano. Quer dizer, Paulo não comprou a sua cidadania romana. Paulo já nasce romano. Nasce na capital da província da Ásia Menor,
quer dizer, é uma das capitais, não é igual que a gente tem hoje, uma capital só, são várias capitais. Então tem uma província na Ásia Menor, na província é Tarso, onde ele nasce, na Sicília, né? Na Cilícia, e ali ele já nasce naturalmente romano, porque faz parte do Império Romano, mas não é só por fazer parte, porque Jerusalém também fazia parte do Império Romano, fazia parte como um anexo, mas quem nascia em Jerusalém não nascia romano, a não ser que comprasse a cidadania romana, não se compra do dia para a noite. Portanto, o apóstolo Paulo ele é um cosmopolita mesmo. Cosmos, tá bem? Mundo. Polis, cidade. Então, o que é um cosmopolita? É um cidadão do mundo. Paulo nasce com cidadania universal, passe universal. Ele tem livre acesso a qualquer fronteira do Império Romano. Ele não precisa apresentar o passaporte, ele não precisa, ele tem cidadania romana. É um ideal dos gregos, né? O ideal dos gregos é que o mundo fosse um só, um universo, tá? A palavra grega único verso. Então, o mundo deveria ser um universo. Isso aí é o ideal dos gregos, que os romanos incorporam. Os romanos, como a gente vê na estátua de Nabucodonosor e na visão de Daniel, os romanos estão em plena evidência, estão tomando conta do mundo. O Império Romano foi monstruoso, gigantesco, de fronteira a fronteira, um império que demorou aí quase 1000 anos para cair. Quer dizer, realmente durou. A queda do Império Romano foi uma tragédia horrível, né, que aconteceu na Idade Média, porque eles não venceram os bárbaros. E começou como? Quer dizer, ficou mais ou menos ali, o Império Romano ele surge por volta do ano 743 a.C., não surge como império, surge como um bando de assaltantes e criam a cidade de Roma, e a partir da criação da cidade de Roma do outro lado do mundo, eles vão anexando cidades, vão anexando. Quando chega ali por volta do ano 50 a.C., mais ou menos, aí vem as campanhas militares de Roma para poder conquistar o mundo inteiro, e em questão assim de 50 anos eles conquistaram o mundo inteiro, uma geração inteira. Quem conquistou o mundo inteiro foi aquela geração lá de Júlio César. Eles conquistaram o mundo inteiro. E a partir dali, você vai ter cerca de 500 anos de Império Romano, mais os antecedentes deles, que são esses 743. 743 é quando Isaías estava profetizando, Jeremias, Ezequiel. Quer dizer, enquanto os profetas estavam profetizando, a Babilônia estava surgindo, a Síria estava surgindo, os gregos estavam surgindo, Roma estava se formando. Roma veio se formando, porque é o cumprimento da profecia de Daniel. A estátua já existe. Aquela estátua lá que foi mostrada para Nabucodonosor já existia. Só que ela não tinha se evidenciado historicamente, é igual o governo do anticristo. Já existe, mas não se evidenciou plenamente ainda, mas já está em andamento. Aliás, o governo do anticristo é um projeto multimilenar. Disse o apóstolo Paulo também que o governo do anticristo já estava em evidência nos dias dele. O espírito do engano já estava operando para trazer o anticristo ao mundo, para a gente ter ideia de quem vai ser esse cidadão. Esse cara, o anticristo, esse realmente vai ser um marco histórico, porque a preparação para a chegada dele ao mundo já vai para mais de 2000 anos, Satanás trabalhando. Paulo recebeu essa revelação, é segundo a eficácia de Satanás. Satanás tem que ser eficaz para trazer o anticristo ao mundo. Protótipos do anticristo: Império Babilônico, que a gente estudou no trimestre passado, Império Assírio, Império Greco-Macedônico, Império Romano. Paulo nasce em pleno apogeu do Império Romano. Disso aí é que ele abstrai a sua cidadania universal. Ele é um cosmopolita, um cidadão do mundo. Pode passar em qualquer alfândega. Ele se apresenta como cidadão romano. E o procônsul de Filipos treme na base na hora, porque mandou açoitar um cidadão romano. Não se açoita um cidadão romano, ele tem que passar pelo devido processo. Não passou pelo processo, foi julgado e sentenciado sumariamente. Paulo tem consciência das leis romanas, que ele é um cidadão universal, e aí ele exige uma audiência pública e uma retratação pública para que ele possa ser liberto da prisão de Filipos. Isso dava para ele uma ousadia muito grande.
saber que você tem passe livre, que você é um cidadão romano, você não é um escravo de segunda categoria, isso dava uma ousadia para Paulo gigantesca, junto com a ousadia das revelações de Jesus Cristo e junto com o conhecimento profundo que ele tinha da Torá. E por que Paulo tinha um conhecimento profundo? Ele fala, porque excedia a muitos jovens da sua idade em judaísmo. Ele era zeloso da lei. Excedia. Os irmãos já sabem, devem saber, estão bem instruídos, que haviam duas escolas principais de judaísmo no tempo do apóstolo Paulo. Duas escolas principais. Uma que é a escola de Shammai e a outra que é a escola de Hillel. São os dois mestres do judaísmo do primeiro século. Também começa no segundo século antes de Cristo e está ali presente no primeiro século, que é o século da era cristã. Começa por ali. Então são as duas principais escolas. A escola de Shammai é uma escola mais fechada. É um judaísmo para judeus. É um judaísmo estrito, sabe, fundamentalista, leitura da Bíblia somente em hebraico, sinagoga, culto ritual somente em hebraico, valorização extremada da Torá de Moisés. Não se tem muita aversão para o aramaísmo, a Bíblia aramaica. Tem que ser hebreu de hebreus, sangue puro. A conversão dos gentios não é nem admitida no judaísmo de Shammai. São os goíns, eternamente goíns, os gentios, eternamente gentios, e que devem ser julgados pelos judeus, não convertidos pelos judeus. Isso aí é o judaísmo de Shammai. Paulo não é dessa escola, tá bem? De Shammai. Ele é da escola de Hillel, que é também uma escola de judaísmo, só que ela é mais cosmopolita, mais universalista. Tá, senhor? Ela é mais universalista. Então você vê as providências de Deus. Da onde que ele vai buscar o seu apóstolo, o seu evangelista, o seu missionário para os gentios? Não foi buscar em Shammai. Ele foi buscar na escola de Hillel, porque ali se admitia a leitura da Bíblia em grego. A Bíblia do Antigo Testamento tem duas versões, o hebraico e o grego, a 70, né, o Septuaginta. E nas escolas que eram formadas pelo mestre Hillel, a Bíblia podia ser lida em grego, as sinagogas podiam ser lidas, ter um culto um pouco mais aberto, admitindo a conversão dos gentios passados para o judaísmo pelo ritual da circuncisão e a observância da Torá, e o incentivo para que os novos rabinos, se o senhor ficar aí com calor, você pode ligar um pouco o ventilador, aí circula o ar, depois a gente desliga, tá bem? Tem essa liberdade. Só falar que o homem é calorento também, né? Então, isso incentiva quem? Incentiva que Paulo, que vai sair das fileiras de Hillel, se torne um proselitista. Ele é um fariseu de fariseus, portanto seu pai também é fariseu. Seu pai também tem livre acesso ao Sinédrio, que é a corte jurídica dos judeus no mundo inteiro. Qualquer decisão que surge em qualquer sinagoga do mundo tem que passar pelo Sinédrio em Jerusalém. É uma praxe, é uma lei. Não foi sancionado pelo Sinédrio, não tem aquela validade do Vaticano, sabe aquele negócio? Surgiu uma capela católica em qualquer lugar aí, tem que ter a bênção do padre e do pároco até chegar lá em Roma, na Basílica. Reconhece. Enquanto não foi reconhecido, é extraoficial, é oficioso, não é realidade. É assim que aconteceu também no tempo do apóstolo Paulo. Não passou pelo Sinédrio ainda, não tem a chancela do sumo sacerdote, nem sabemos que essa sinagoga existe. Portanto, funciona, mas não existe. Então o apóstolo Paulo, ele vem pelos dois judaísmos que é reconhecido, tá bem? Que é o de Shammai e o de Hillel. O de Hillel é mais aberto. Como ele é mais aberto, admite-se o proselitismo. E a conversão de um prosélito realmente passa pela circuncisão e a observância da Torá. E aí vai participar das sinagogas também, vai ser admitido nas sinagogas, mas vai manter aquela linha divisória que o Senhor Jesus falou. Os primeiros assentos pertencem ao judeu puro sangue. Um gentio não vai chegar a ser jamais o líder de um judeu, jamais. Gentio é um admitido ao judaísmo, vai exercer influência religiosa sobre os demais prosélitos, gentios também, é um judeu por admissão,
mas não é um judeu puro sangue. Quer dizer que nunca que um gentil vai ser rabino de uma sinagoga sobre os demais judeus. Nunca. É igual uma mulher. Jamais uma mulher vai se assentar nos primeiros lugares da sinagoga. Jamais. De forma alguma. As mulheres são colocadas para trás da cerca. Isso é uma jurisprudência que eles têm ali. Então esse é o mundo do apóstolo Paulo. O mundo do apóstolo Paulo, onde o Império Romano está imperializando, conquistando cada vez mais fronteiras. Não é um mundo tão opressor quanto dá a se entender, tá bem? O Império Romano não é tão opressor assim. Tanto é que nós temos o direito, né, que tem as suas fontes no direito romano. É o entendimento da cidadania universal. Os romanos entendiam assim. Nós somos aqui uma força política. Então, qual que é a melhor maneira da gente fazer aqui política? É através, primeiro, da conquista e, segundo, das alianças, dos acordos. Por isso, quando Roma chegava em algum lugar, chegava com um exército e já era oferecido um tratado de paz. Aceitou o tratado de paz, não tem guerra. Chega, coloca-se ali as guarnições romanas, monta-se os acampamentos, coloca-se um procurador romano, tá? Ou um procônsul romano, quer dizer que tem que ser um cidadão romano, governando sobre a província, governando sobre a cidade, mas é um procurador. Não é que ele é romano, mas é alguém que é amigo de Roma. Tem que ser amigo de Roma. Se é amigo de Roma, coloca-se sobre essa cidade. Impõe-se uma taxação, o imposto, né? Tá? É imposto, uma taxação romana que ia de uma maneira assim muito consciente. A taxação romana não eram tributos muito pesados, tá bem? Não era. A taxação romana ela era tranquila. Era amigo de Roma, mas através do acordo de paz, né? Acordo de paz. Aí tem o que eles chamam de pax romanas. Então, a pax romanas é para paz, a tranquilidade. Onde Roma chegou, tinha essa condição. Chegou com o exército. Vai enfrentar? Vamos enfrentar. Beleza. Vamos medir as armas. Roma vencia. Estratégia de guerra, armamento, soldados muito bem treinados, filosofia de morte, não tinha aquela filosofia de vida, sabe? Soldado romano até a morte, igual os gladiadores, né? Os que vão morrer te saúdam. Vocês já viram isso daí, né? Então, o soldado romano tem essa ideia. E é melhor ser soldado romano do que não ser nada. Porque o soldado romano que ganhava bem, e ainda fazia suas pilhagens, né? Seus roubos, seus latrocínios. Tinha um monte de soldado romano ruim. Mas os soldados romanos também eram julgados. Por isso que tem aquele militarismo extremo, né? Do centurião, do legionário, quer dizer, a cada 100, a cada 1000, do general. Era uma organização muito boa. Por isso o soldado romano ele não queria perder o posto dele. Sentença de morte. O Império Romano chegou, como dizia Júlio César, né? Eu vi, venci, era a tática dele. Fez um acordo de paz igual aconteceu com o Egito, não teve guerra. Chegou no Egito, Cleópatra entregou o Egito para Júlio César, acabou. Antes estavam tendo resistência. Acabou a resistência e ele tomou conta do Egito. E assim aconteceu também com muitas cidades, o que não era o caso muito de Jerusalém, de Israel. Não era o caso, por causa daquela tradição davídica, sabe? De que a terra é nossa, a terra é santa, etc. Chegou Roma e tomou conta de tudo. Colocou Herodes Antípater como sendo o tetrarca da Galileia, tetrarca, né? O chefe das 4 regiões da Galileia. E Jerusalém? Bem, Jerusalém tem que colocar um procurador. Não pode ser um rei que nem Herodes. Colocar um procurador de Roma, diretamente de Roma. Aí é que vai chegar ali o Pilatos. Bem? E quando Pilatos chega, ele já debela algumas insurreições que tem ali. Os judeus não estão aceitando a dominação romana, aquele espírito messiânico, né, dos zelotes. Os zelotes eles eram os terroristas daquele tempo. E, consequentemente, Pilatos chegou com o exército romano e fez uma via sacra de judeu crucificado de ponta a ponta. Quem saía de Jerusalém e ia até a Galileia, via milhares e milhares de judeus espetados nas árvores, nas estacas mesmo. Nem toda a cruz romana era aquela cruz
com travessão. Era estaca mesmo. Estaca o cara aqui, espeta ele no meio, prende ele no meio. E Pilatos mandou fazer isso daí, não foi uma vez não, foi até nos dias do Senhor Jesus, aconteceu também. Nos dias que o Senhor Jesus já estava pregando o Evangelho e virou notícia que Pilatos estava debelando várias insurreições, que os zelotes, que eram um partido terrorista naquela época lá, incitavam o povo contra os romanos mesmo. E soldado romano, não tenha dúvida, já está com a espada na cinta, 2 tipos de espada que eles tinham. Então, uma espada um pouco mais curta, né? E uma espada um pouco mais comprida. Então, o romano estava armado o tempo todo. E o judeu está se levantando contra, morria mesmo. É a maneira que o Roma trabalhar. Quer paz? Vamos fazer a paz. Não quer paz? Não tem paz. Cristo usou essa metáfora do Império Romano. Ele falou: qual dentre vós aqui, sabendo que o outro está mandando para você um tratado de paz, você não vai sentar com seus generais para saber se você quer paz ou guerra? Põe na ponta do lápis. Vale a pena fazer guerra? Cristo usou a metáfora do Império Romano. Vamos entrar em contrato de paz ou vamos levantar guerra contra o inimigo? Roma queria governar. Então, para governar, vamos fazer alianças. Com essa política de Roma, foi possível que se construísse 300 mil quilômetros de estradas que não existiam. Nenhum império no mundo fez isso. Não dá para você construir estrada enquanto você está envolvido em guerras. Mas você oferece a paz. Ofereceu a paz, eu preciso deslocar as minhas tropas o mais rápido possível. Como que eu faço? Conquisto os homens, transformo eles em escravos, porque é um império escravocrata também. Quer dizer que a escravidão é generalizada. Você pode comprar um escravo, vai lá e compra um escravo. Você não pode comprar, você vende a sua força de trabalho. Se você vender um denário, um dinheiro por dia, uma diária por dia, você vendeu. Você não tem como que vender, então você é o escravo. Aí você é escravo, consequentemente vai trabalhar. Você é um cidadão dentro do Império Romano, mas você não é um cidadão romano. Você é escravo de Roma. Cristo é escravo de Roma. Muitas das vezes a guerra acontecia porque eles queriam dominar, mas tinha aquela cobrança de impostos, né? Eles aumentavam as cobranças de impostos e às vezes não queria pagar e queria só também, não é? Porque eram impostos que o Império Romano colocava, mas eles não eram pesados. Eles eram uma rede tributária, tem que pagar imposto? Tem. Mas não era pesado. Por isso que eles criaram moedas pequenininhas, sabe? Você tem ali uma dracma e você tem uma didracma. Uma didracma é metade de uma dracma. Uma dracma seria o equivalente aí, ó, dracma, sabe? É uma equivalência do 10, sabe? Então é o 10 dividido por 2, uma didracma. Você não tem 10, você tem que ter 5. O importante é que você saiba quem é que manda aqui. Você tem que declarar que você é pobre. Tem que declarar, tem que passar pela coletoria de impostos. E os melhores coletores de impostos é o próprio povo do povo. É gente do povo. Por isso que vão nascer os publicanos, funcionários públicos. Funcionários públicos, você vê o respeito que Roma tinha. É a inteligência que Roma tinha. Por que eu vou colocar um romano para trabalhar aqui cobrando imposto de judeu e o judeu chegar lá e matar o meu romano? Não. Eu contrato funcionário público judeu, monto uma coletoria de impostos, forço eles a virem até a coletoria, e aqui quem que eles vão encontrar? Um judeu que fala o aramaico. Fica mais fácil. Se ele quiser matar, vai matar o judeu. Vou lá e coloco outro judeu. Agora matar romano não. Matar romano é o fim do mundo. Não se mata romano. Matou romano, perdeu a família toda. Sabe aquele negócio de matou policial civil, já era para o traficante? É isso. Né? Acabou. Matar policial civil. Mata o guarda de trânsito, mas não mata o civil não. Que aí o pessoal vem para cima. Faz a bruxaria, né? Como diz a história. Isso é Roma. Esse é o mundo do apóstolo Paulo. É o mundo onde os 2 pés estão firmes na terra. Tem política para tudo quanto é lado. Todo mundo é politizado, mas tem guerra para tudo quanto é lado também. Eles guerreiam. É permitido que o cidadão ande armado para a sua autodefesa. Por quê? Porque tinha muito bandido, mas é muito bandido. Aquelas estradas romanas eram usadas pelos soldados que se deslocavam rapidamente, mas também os bandoleiros não queriam se submeter a Roma. Aí eles formavam grandes quadrilhas. Era muito perigoso. Aí o Senhor Jesus usa a parábola do bom samaritano para lembrar como que eram perigosos o trajeto curtinho entre Jerusalém e Jericó. Era um trajeto curto, mas os bandidos ficavam por ali.
Portanto, o cidadão romano tem direito a levar a sua arma ostensivamente, tá? Tem que mostrar que você tem uma espada. Não pode esconder. Tem que ser aqui. Não é uma espada romana, tá? É um gládio. É para defesa pessoal, a curta distância. Pode. Cristo usa essa metáfora também quando ele fala: eu falei para vocês não terem espada nenhuma, agora vocês vão lá e vendam uma bolsa e compram uma espada. Apareceu 2 espadas ali entre os discípulos do Senhor Jesus. Andavam armados. Pedro tinha sua espada também. E Simão o Zelote, com toda certeza, tinha a espada dele também. Um Zelote não se separa da sua espada, é soldado do exército. Soldado do exército você tira a alma dele, mas você não tira a arma. De jeito nenhum. É armado o tempo todo. Todo policial é assim, né? Todo policial ele anda armado o tempo todo. Consequentemente, o apóstolo Paulo vai evangelizar um mundo violento. É um mundo violento. É um mundo multicultural. É um mundo muito grande. É muito grande. Roma é muito grande. Só que ele tem o que os outros apóstolos não têm. Ele tem cidadania universal. Ele tem o que os outros apóstolos não têm. Outra coisa que os apóstolos não têm é formação teológica, rabínica. Eles têm formação do povo, discipulado com Cristo, né? A presença do Espírito Santo, experiência com as pessoas, mas eles não têm formação, forma, tá? Um negócio formal. Não tem credencial para entrar nas sinagogas. Eles não têm. Não tem credencial que entra para o púlpito aqui nunca, né, irmão? Entra para o púlpito. Tem credencial e não entra, quanto mais sem credencial. Não entra, irmão. Chegou na sinagoga com essa estreiteza que eu falei para vocês aqui. Divisão entre homens, mulheres, crianças, judeus e não judeus. Vai pregar em que sinagoga? Não prega. Não tem essa credencial para poder pregar em tudo quanto é sinagoga. Paulo tem. Por quê? Porque ele é doutor já em teologia. E quem que é o mestre dele? É o Gamaliel. O Gamaliel que ocupa uma das 70 cadeiras do Sinédrio. São só 70. Aí você imagina um mundo onde existem mais de 3 milhões de judeus, milhares e milhares de mestres e só 70 cadeiras. Quem senta na cadeira? Gamaliel. Gamaliel, que é o mestre direto de Paulo. Mestre direto. Ele diz isso na carta aos Gálatas. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Tem conhecimento. Gamaliel que se intrometeu 2 vezes no conselho na hora de arrebentar com os apóstolos. Ele falou: deita de mão esses homens aí, não coloquem a mão nele. 2 vezes Gamaliel interveio em favor. Mas por que Gamaliel veio em favor? Porque ele é da escola de Hiléu. E na escola de Hiléu aceita-se a conversão dos gentios. Na escola de Hiléu tem uma abertura a mais para a conversão de todo mundo. Na de Shammai não, rebenta logo. Não é nem judeu que quer falar aqui na sinagoga. Agora na de Hiléu, Gamaliel tem a voz e fala: não deite mão desses homens, porque pode ser que vocês estejam lutando contra Deus. E aí não adianta. Se esse movimento vem de Deus, não vão ser vocês que vão parar. Conselho de sabedoria que vai para o apóstolo Paulo também. Anos depois o apóstolo Paulo fala: meu mestre foi Gamaliel. Meu judaísmo foi o judaísmo de Hiléu. Meu judaísmo tem abertura para a conversão. E dentro do judaísmo de Hiléu, o proponente a rabino tinha que se alimentar com as próprias mãos. Isso aí era ensinamento de Hiléu. Tem que ter uma profissão. Não pode ser um perdulário que gasta o dinheiro da sinagoga de jeito nenhum. Você vai ter que ter a sua profissão. Você pode receber salário, no caso. Você pode receber reconhecimento. Mas você não pode depender do salário nem do reconhecimento. Você tem que depender das suas mãos. Ensinamento de Hiléu. Tem que ter profissão. Por isso Paulo vai para uma das melhores profissões do tempo. Uma das melhores. O cara vai para o ramo da habitação. Qualquer um de vocês aqui que for para a construção civil está empregado para sempre. Quem é da construção civil aqui? Eu estou entrando agora. Está entrando agora? Está empregado para sempre. Já aposentou? Já. É aposentado e vai fazer o quê? Vai mandar? Vou trabalhar um pouco, começar, né? Já tem... Vai dar sua experiência. Já. Alguém mais? Quer ligar um pouquinho esse ventilador? Vamos dar uma melhorada, né? Paulo vai para a habitação, a área da habitação. Quem aqui trabalha na área da habitação aqui? É secretário da habitação. Conhece aqui do CDHU, programa do governo. Habitação.
é um fazedor de tendas, e não é fácil ser fazedor de tendas, vai arrumar mais pessoas, tem que viver no cortiço. A gente sabe que o cortiço é mesmo cortiço, sabe? Muito fedor, muito fedido, muito. Os cortiços mexe com os animais, mata os animais, sangra os animais, aquele cheiro de pele, tem que tirar a pele do animal, estender a pele do animal, secar a pele do animal, trabalhar, cortar, costurar, fazer engenharia da tenda. Tem que ser tendas práticas, né? Para os soldados. Pensa só, todo soldado tem que ter sua barraca, não tem que ter sua barraca? Para que ramo que você vai? Porque você tem dinheiro. O soldado tem dinheiro para comprar a barraca dele? Tem. Tem muito soldado? Tem bastante soldado. Peregrinos, irmão, muitos peregrinos no Império Romano. Gente que anda de um lado para o outro, sabe? Os cambistas, os negociantes, os viajantes, navegantes, beduínos, muita gente. Se não sabe fazer, vai lá e compra feito. Paulo está no negócio certo. Mas também orientado por quem? Pai fariseu, aristocrata. Aristocracia, você sabe que parece que o dinheiro chama ele, né? Quem pertence aqui à aristocracia sabe que o negócio bate na porta. Ó, tem um negócio para você. Tem um negócio para você. O camarada já tem dinheiro, já tem oportunidade, e as oportunidades procuram ele. Isso aí é a família de Paulo. Ele fala, família não insignificante, ele chama a família dele. Minha família é não insignificante em Tarso. Tem prestígio, muito prestígio. Para onde que Paulo vai? Para a habitação. Qualquer um entra na habitação? Não, tem que ter alguém que indique. Orientado por Gamaliel espiritualmente, orientado pelo pai na aristocracia. Fariseu de fariseus. E continua ali estudando. Ele diz, excedendo a muitos em judaísmo, que são da minha idade, conhece muito. E aí a fonte secundária das doutrinas de Paulo é o judaísmo que ele tem, a Torá, o conhecimento do Antigo Testamento. Conhece muito. Fala o latim como língua primária. É a língua do império, é o latim. Junto com o grego. Porque tem que conhecer grego também, porque está num império de cultura grega. E junto com o hebraico e o aramaico. Além de ser um cosmopolita, cidadão universal, da aristocracia, nas melhores escolas que tinha naquele tempo, muito renomado, é um poliglota. É um poliglota, fala e entende o que está sendo dito. Aí nós temos uma teologia nas nossas igrejas que é a valorização da ignorância, senhores. Nós que trabalhamos com o Ministério do Ensino na igreja e também com o da pregação, a gente sabe que tem o ignorantismo. A pessoa acha que o fato de ser ignorante ou não ter conhecimento é fator preponderante para que ela seja um grande vaso de Deus. Ela vai ser um vaso de Deus, mas o ignorantismo não faz parte do repertório das Escrituras, não faz parte. Por isso que tem que trazer as pessoas para o conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Se você tem um Pedro, Pedro também não é um boçal qualquer. Ele não é um poliglota, Pedro ele não tem cidadania universal, mas ele tem conhecimento na sua área, conhecimento de pesca, conhecimento de comércio. Também conhece o grego, por causa que o comerciante tem que falar a língua do povo. E o grego do apóstolo Pedro é o grego do povo, koiné. Pedro está na Galileia dos gentios, tem gentil para tudo quanto é lado. Quer dizer, Pedro não tem a mesma formação que Paulo, mas ele também não é um boçal qualquer. É uma pessoa que faz parte. Os zelotes também é a mesma coisa. Da pesca, não? Oi? Empresário da pesca. Empresário da pesca, ou microempresário da pesca, tinha bastante. Filipe, que é o nome grego, tá? Bartolomeu, também, ó. Bartolomeu é filho de Ptolomeu, que é um dos discípulos do Senhor Jesus. Bar é filho, Ptolomeu do Egito, portanto ele tem alguma coisa a ver com o pessoal da filosofia. Bartolomeu. Cristo, quando vai rebatizar os apóstolos, chama eles de Boanerges, palavra grega. Bar, filho de Ptolomeu. Bar Ptolomeu, filho de Ptolomeu. Bar, filho de Timeu. Filho de Timeu. Isso. Bar Jesus, filho de Jesus. Então, Bar é filho, Ptolomeu é rei do Egito. Tem alguma coisa a ver com os egípcios. Os discípulos do Senhor Jesus, eles não são assim como a gente costuma pintar eles, sabe? Os ignorantes da Galileia. Não são.
Tem vários graus de instrução, vários. O Mateus que o Senhor Jesus trouxe para o Evangelho, coletor de impostos. O Roma não coloca o analfabeto para ser coletor de impostos. Tem que falar os 3 idiomas, tem que ter boa influência, tem que ter etiqueta, saber entrar e sair. E o Mateus faz o quê? Escreve o Evangelho. O Lucas, clínico geral, faz o quê? Escreve 2 livros. Vocês percebem a influência. Paulo, com o que ele tinha, ele fala: trouxe tudo cativo para Jesus. Entreguei para Cristo. 48% do Novo Testamento é dele. 48%. 13 cartas são de autoria do apóstolo Paulo. 3 viagens missionárias. Mais de 50 igrejas plantadas com autonomia administrativa. Nenhuma das igrejas do apóstolo Paulo se reportava à igreja de Antioquia como sendo igreja sede, como nós temos no nosso formato hoje. Eram igrejas autóctones, tá bem? O que é uma igreja autóctone? É uma igreja que toca a si mesmo. É uma igreja que tem o seu presbitério, igreja que tem o seu ministério, igreja que deve respeito, reverência e cuidado para com os pobres. E assim é que eles vão mantendo comunhão com as outras igrejas. Mas as igrejas do apóstolo Paulo tinham esse estilo. Vocês têm um apóstolo. Vocês podem ter 1000 pedagogos, mas você tem um apóstolo. Eu. Um pedagogo só. Eu. Aí Paulo se coloca como o apóstolo das igrejas, fundador de igreja. Mas assim que ele fundava a igreja, ele montava o presbitério e dava autonomia administrativa para essa igreja. Nenhuma delas ficava submissa à igreja de Antioquia, embora soubesse que a igreja de Paulo é a igreja de Antioquia. É para lá que ele voltava para Antioquia. Todas as vezes que ele foi, as 2 vezes que ele foi, ele voltou para Antioquia. Todo mundo sabe disso aí. Mas Paulo tem aquela ideia, a própria ideia do universo grego. A ideia do universo grego é que o homem tem que ter autonomia, de consciência diante de Deus. É assim que os gregos colocavam. É você e os seus deuses. Paulo colocava assim também. Você recebeu o Evangelho, recebeu o Espírito Santo, organizou a igreja, deixa o negócio em paz. Por isso que ninguém manda na igreja de Corinto. Quem manda na igreja de Corinto é o pessoal de Corinto. Na igreja da Galácia a mesma coisa, entre os Tessalonicenses a mesma coisa, entre os Efésios a mesma coisa. O presbitério local tinha essa autonomia administrativa. E como ficavam as outras igrejas? Recebiam doações. Paulo é aquele que organizava a coleta, as doações, para que as igrejas se organizassem para poder sustentar o trabalho nas outras igrejas menores. Quando chega em Filipe, a notícia chega em Filipe que Paulo está passando dificuldade. E a igreja de Antioquia está passando dificuldade. A igreja de Jerusalém está passando dificuldade. Aí Paulo faz um trabalho social na igreja de Filipe e eles entregaram mais do que todas as igrejas. Ele fala, mais do que todas. Isso aí são as igrejas que Paulo vai plantar. Aliás, Paulo não coloca um padrão de igreja. Bem, eclesiologia do apóstolo Paulo. Não tem padrão. Uma para todos. Paulo, por ele ter essa visão muito universalista. Ficou frio, irmãos? Está frio? Se tiver muito frio, o senhor pode desligar. Pode chamar, então, essa administração que Paulo tinha com as igrejas, assim, nas igrejas que ele abria, seria uma administração individual e não centralizada? Isso, ele era episcopal, tá? Paulo tinha o episcopalismo como modelo. O bispo, supervisor, vai supervisionar as igrejas locais. Quer dizer, as igrejas de Éfeso era muito grande, mais de 500 mil de pessoas, muito grande mesmo. Não, então você tem uma igreja, você tem igrejas, aí tem o bispo, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, precisa de gente para supervisionar as outras igrejas, aí Paulo fala, desde que seja isso, isso e aquilo, senão não. É isso, então ele é episcopalista? Ele é episcopalista. Agora, tem igreja que não tem um bispo, tem um corpo de obreiros locais, como evangelistas, pastores e doutores. Aí o que faz o apóstolo Paulo? Ele ordena que um dos seus companheiros de viagem, como Tito, ou como Timóteo, ou como que é o nome do outro? Epáfras, são amigos do apóstolo Paulo. Vão e façam o episcopalismo, a supervisão. Quer dizer, bispo, Tito é bispo, Timóteo é bispo e o Epáfras é bispo. Mas não recebe o título de bispo, mas sim a função
episcopal. Chegou lá, supervisionou, viu que o negócio está em ordem, ministério local toma conta. Qual que é o respeito que se tem? Lembrar que quem fundou a igreja foi o apóstolo Paulo. Lembra disso. Eu sempre recomendei isso em todas as igrejas, que vocês nunca se esqueçam dos pobres. Eles querem. Nunca se escrevam. Isso é doutrina de Paulo, doutrina social da igreja. Tem que cuidar dos pobres da igreja. Ah, mas não estão se sujeitando à igreja de Antioquia. Mas não se exige essa sujeição. Não se exige. Paulo não tem um padrão, mas ele tem modelos. Quais são os modelos dele? Como que funciona aqui? Como que é essa cidade? Como que é a consciência desse povo aqui? Chegou lá em Creta, ele viu que os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos, como disse um dos vossos profetas. Dá para ele colocar uma forma de governo lá rigorosa? Não consegue. O cretense não é assim. Monta o presbitério local, pouco tempo depois está em desordem. Aí ele fala: Tito, companheiro de ministério, por isso eu te comandei para Creta, para que você ponha em boa ordem aquilo que está desorganizado. E já sabendo quem é o cretense, ele é ventre preguiçoso, que é o problema de Tessalônica também. Tessalônica, o pessoal de Tessalônica não é tão nobre quanto os bereanos, diz a Bíblia. Porque em Tessalônica são incipientes, eles não guardam a doutrina por muito tempo. E surgiu a doutrina de que Jesus está voltando, o mundo vai acabar, e o pessoal não quis mais trabalhar em Tessalônica. Fácil assim. Desliga por gentileza, irmão. Obrigado. Assim a gente vai só refrescando, né? Equilibrando. Quer dizer, cheguei em Tessalônica, descobri que tem um pessoal ali que são oportunistas, eles querem viver do ministério, pregando de igreja em igreja, e não trabalha, só dá trabalho. E qual que é a base doutrinária dele? Jesus está voltando, não precisa trabalhar. Aí Paulo fala: quando foi que eu ensinei isso para vocês? Deixa, não quer trabalhar, não come, filhão. Aí Paulo fala: notai os tais aí no meio da igreja de vocês, quem não quer trabalhar, não come. Nem admite esse pessoal. Vocês querem o ensino de verdadeiro? O ensino verdadeiro é assim, 2 cartas para corrigir o problema. Quer dizer, cada lugar que Paulo vai plantar uma igreja tem uma cultura. Uma cultura. Da onde vem essa cultura? Dos gregos. É cultura grega. Tipo, deve ter pegado um abacaxi danado no Creta. A minha aldeia é assim, pastor. Jesus vai vir, não vai nada. Olha só, que situação. Eu venho dessa tradição, mas aqui em São Paulo foi diferente. É, né? Se não comer, não trabalha. Se não trabalhar, não come. Aqui sofreu. Eu sofri muito. Eu me converti num tempo em que ser pregador itinerante era moda. Todo mundo com a sua maletinha e com os cassetes, né? Chegava lá, pregava e vendia fita e apostila, né? Fita e apostila. Eu me converti nesse tempo aí. Até que o ministério falou: mas tem um monte de aproveitador, né? Que tá ficando até gordo, né? De tanto comer a comida dos irmãos, né? Chega na hora do banquete, né? Vai embora só no outro dia. Quando é segunda-feira de trabalhar, tá ligando para ver se tem agenda. Aí o ministério falou: pode parar. Aí começou uma caça às bruxas, vocês sabem, né? O pregador itinerante está passando dificuldade, né? Eu lembro que os irmãos já faziam assim: o irmão acabava de pregar, quando saía lá fora, já estava a mensagem já imprimida, já. Então, eu conheci assim. Conheci um amigo, né? Se eu posso chamar de amigo, que a Bíblia dele era cheia de esboço, um para cada situação. Então, é só requietar a marmita. E ligávamos para os pastores mesmo para fazer agenda com os pastores, né? Se intrometeu uma vez no trabalho que eu e um amigo ia fazer lá, a gente teve que cavar uma oportunidade para ele, senão ele ficou emburrado, né? Que amigos somos nós, que a gente não deixa o outro pegar junto com a gente. Já mandava o material antes para entender outra semana. Ixi, eu caí na mão de um desse aí, ó, foi endividado. Tive que pagar do bolso. E ele não veio ainda. Não veio ainda, porque ele não vendeu. Foi uma dificuldade. O senhor quer falar? Eu ia falar, mas pode deixar. Bom, apóstolo, então a cultura da igreja local não é a doutrina da Assembleia de Deus, irmãos. Crente não pode ficar devendo e a igreja não pode ficar devendo.
Isso aí é uma ética do apóstolo Paulo que vem também por via do próprio judaísmo. A ninguém devais coisa alguma. Se está pagando, tem que pagar o imposto? Paga o imposto. Se não é o imposto, é um tributo, que o imposto é imposto, tributo é tributo. Você paga o tributo. Se for honra, só honra. Ave César, ave César. A quem honra, honra. E sobretudo, né, o amor com que vos amais uns aos outros. Não, qual é a diferença do tributo para o imposto? O imposto é obrigatório. O imposto pode ser uma pequena moedinha de 5 centavos ou pode ser a nota de R$200. É imposto. Ninguém escapa. E o tributo é uma arrecadação eventual, sabe? Uma coisa que é uma oferta, mas é uma oferta Estimulada. Vamos tirar uma oferta aqui, ó. Tem que pagar o pregador da noite. Vamos tirar um tributo ao Senhor aqui, porque senão vamos ter que tirar do caixa da igreja. Aí é um tributo. Aí, lógico, né, irmãos? E para evitar que algum dos irmãos escapem do tributo aqui, a gente vai passar a maquininha um por um. O diácono vai sorrir para todos vocês aqui. Por isso a gente aqui espera que os irmãos sejam bastante generosos. E, lógico, aquelas pessoas que perceberam que recebeu aqui vai ter uma grande homenagem, então não tem como escapar. Exemplo de tributo aqui é o reconhecimento que se dá aos pastores dirigentes. Então não tem a festa do pastor, da presidente, setorial e congregacional. É um tributo. É um tributo a Deus em ação de graças pela vida dos pastores que estão tomando conta do ministério. Algum dirigente consegue escapar do tributo? Não consegue. A Bíblia fala que Jesus pagou tributos, e aquele tributo saiu da boca do peixe, e fala que é imposto. Aí a gente tem que ver o texto certinho, né? Isso. Ver o texto certinho. E não é pesado, né? Porque a moedinha que estava lá na barriga do peixe lá, pagava pelo Senhor Jesus e pagava pelo Pedro e ainda sobrava dinheiro, sobrava troco, né? Não era um grande tributo, porque foi cobrado assim: o teu mestre não paga de dracma é os 5 centavos, né? É o reconhecimento. Nem a de dracma seu mestre paga. Aí o Cristo fala: eu preciso pagar? Não preciso pagar. Mesmo não precisando pagar, vamos pagar e vamos deixar lá para eles um pouquinho mais de oferta. Retirou, paga por mim, por ti e deixou a oferta para eles ainda. Generosidade não faz mal para ninguém, meu. O homem de Deus generoso pode ficar sossegado. Caixa de ofertas está no céu, não está na terra. É assim que eu penso na salva. É assim que eu penso na tesouraria da igreja. É assim que eu penso. Eu cheguei aqui em Suzano, eu cheguei devendo muito para o SPC, para os irmãos terem ideia. Uma situação crítica que eu passei no ano passado, mas crítica mesmo, que assim, o nome foi parar no SPC. A dívida subiu, o banco subiu. Eu falei: ixi, isso aqui eu vou esquecer esse negócio. Até vou nem falar de dízimo para ser ninguém, né? Assim eu não fico duplamente culpado. Mas orando a Deus, recebendo os ensinamentos do nosso pastor aqui, do ministério, tá bem? E colocando no coração que eu queria ser uma pessoa que cumpre essa palavra. Não, ninguém devais ninguém, nem tributo, nem imposto, e a não ser a honra e o amor que se deve a cada um. E orando ao Senhor, aí, de quanto vai ser meu dízimo? De tanto. Comecei a dizimar aqui, questão de 2 meses, me surgiu uma proposta, mas uma proposta, irmãos, escandalosa, em que a dívida de 50 mil reais caiu para 8 mil reais. De 50 caiu para 8 mil reais, dividido em um ano. Quer dizer, uma coisa de Deus, não da China, de Deus. E foi assim, veio uma aflição no meu coração para eu pagar o dízimo na reunião de obreiros. Aí na reunião de obreiros não foi retirada a oferta, foi só para a construção. Aí eu falei: não vou dar o dízimo na construção, vou dar o dízimo. Aí na reunião de obreiros eu não dei, passou a segunda, terça, quarta-feira, eu vim, né, para dizimir ao Senhor. Na quarta-feira, quando foi na quinta-feira, surgiu essa proposta. E nessa proposta o nome está absolutamente limpo, igual o rosto de neném, igual o rosto dos irmãos aí, que não usa barba. Então está limpo. E era algo que eu tinha já protelado para daqui 2, 3 anos. Aí como que chegou nessa situação? Pandemia. Pandemia acabou. Quer dizer, você coloca o propósito no seu coração, irmão, de você ser liberal com as coisas de Deus. Liberal, sabe? Sem avareza. Não é perdulado, não é o gastador, sabe? Mas é o homem seguro, o homem de Deus, o homem que tem a fé de cuidar desse negócio, assim como o apóstolo Paulo falou. Eu coloquei gente para cuidar disso.
na igreja, para que eu não tenha que chegar lá e cuidar. Muito bem, o Senhor Deus está de olho no que está no seu bolso e para o que vai para o cofre da igreja. O que vai para o cofre da igreja pertence a Deus, o que está no seu bolso pertence a você. Você é César. O que é de César está no bolso de César. E o que é de Deus? Coloca na caixa de Deus. Pronto, faz isso, pronto, irmão. Acaba as polêmicas da sua vida. As polêmicas da vida se reduzem mais ou menos a isso aí. Quanto que eu pago para servir a Deus? Né? Você não paga para servir a Deus. Você é um contribuinte das coisas do Senhor. Faz parte da doutrina do apóstolo Paulo a manutenção das igrejas. Tem que ser feita a manutenção das igrejas. A gente vai ter muito aprofundamento aqui, tá bem? Durante esse trimestre, sobre as ofertas. Ó, lição 10, o amor pela igreja. 11, a sã doutrina. Mensagem do apóstolo, poder do Espírito, plantador de igrejas. A gente vai falar bastante sobre isso. Paulo fala claramente as dificuldades que ele passou no ministério dele. Que montar uma comissão só para isso daí. E aí ele falou o seguinte: olha, quando eu cheguei para pregar lá em Corinto, passei dificuldade. Cheguei em Corinto para pregar, não tinha. Mas como ele tinha profissão e tinha aprendido com os mestres dele, que você não pode ser pesado às igrejas de Deus, não pode ser pesado. Fácil assim. Você não pode ser pesado às igrejas de Deus. Chegou na igreja pela porta da assistência social, chegou. Mas não é estacionamento, não é para ficar ali. A assistência social é para todos. É temporária. É criteriosa. Tá? É colocar a vida da pessoa mais ou menos no trilho para ela seguir. Aí Paulo fala: cheguei em Corinto para pregar, não tinha por que pregar. Por quê? Porque não tinha dinheiro no bolso. Aí o que ele foi fazer? Foi trabalhar. Então ele trabalhava um período e pregava o outro. Trabalhava um período e pregava o outro. Até que chegou a oferta foi coletado em vários lugares, né? Coleta de Filipos. Chegou a coleta de Filipos. Mas ele passou uma pedreira. Se você pegar ali, ó, ele planta a igreja no capítulo 16 em Filipos. 16 ele planta a igreja. No capítulo 18 ele está plantando a igreja em Corinto. No capítulo 19 está plantando a igreja em Efésios. Quando ele chega em Corinto, ele está sem dinheiro. A notícia chegou para todas as igrejas, ele fala. Todas as igrejas chegou. E ninguém se comunicou com ele. Ninguém. A obra de Deus passa muita dificuldade por isso. Também. Chegou a mesma notícia em Filipe, onde ele foi chicoteado, junto com Silas. Os irmãos se mobilizaram lá e mandaram dinheiro para ele. Quando chegou, ele parou de trabalhar e foi se dedicar unicamente para plantar a igreja em Corinto. E foi difícil plantar a igreja em Corinto, porque você imagina o missionário em Corinto. Corinto é uma cidade portuária, é o Porto de Santos. Porto de Santos, prostituição demais. Não é muita prostituição. Corinto era a cidade da prostituição, daí de onde vem o termo Corintiosomai, né? Corintiosomai quer dizer é o corintiano. O corintiano, ele é o Wesley Safadão, sabe? É mesmo, é safadeza. O corintiano é um problema, né? Então é muito liberal. Corinto era uma cidade portuária, passava cidadão do mundo inteiro por ali, mas com o mar, assim, Corintiomar, não tem nada a ver, né? Hã? Não tem nada a ver com o mar, Corintiomar, não tem nada a ver. Não, é Corintosomai. Corintiosomar. Zomai. Pensei que era o mar. Não, não é mar. Né? Zomai é o cidadão de Corinto. É corintianizar, seria mais ou menos isso em português. Corintianizar é aquele negócio de entregar-se à luxúria. Mais de 1000 prostitutas ficavam nos portos, só esperando os marinheiros desembarcar. Desembarcou, o camarada está 6 meses no mar, não veio uma mulher, só macho por tudo quanto é lado, e peixe, né? E homens violentos. Chegou ali, as prostitutas estão oferecendo serviço para o marinheiro, não tenha dúvida. Então o cara não via a hora de chegar em Corinto. Quando chegava lá, alugava o serviço das meninas, e isso era cultura. Cultura é onde Paulo inventa de pregar o evangelho depois de ter sido açoitado em Filipos. Quando chega lá, encontra tudo isso. Aí ele fala: e alguns de vós têm sido isso. Alguns de vocês é isso aí: entrega a lascívia, prostituição,
homossexualidade, banditismo, tudo isso vocês eram em Corinto. Como você vai plantar uma igreja num lugar onde a devassidão moral é muito grande? Sabe o que é aquele negócio de não fazer sentido colocar véu na cabeça das mulheres? Não faz sentido. Não faz sentido. Paulo estava dizendo uma coisa para ir para a igreja que não entra na cabeça do Corinto. Não entra. Colocar véu na cabeça das mulheres para quê? Nossas mulheres aqui andam assim, ó, com seus belos cabelos para lá e para cá. Essa é a cultura das nossas mulheres aqui. Para que está tendo essa confusão? Deixa as mulheres assim. E muitas dessas mulheres que eram prostitutas ficaram seduzindo os irmãos na igreja. Cabelo muito bonito, e os caras que tinham acabado de sair da prostituição não estavam aguentando participar da igreja e do mundo. Aí Paulo falou: olha, se é para essas irmãs ficar seduzindo os irmãos no culto de ceia, põe o véu, vamos acabar com esse negócio, vamos pôr a ordem nesse negócio aqui. Vocês estão muito liberais. Paulo ficou 1 ano e meio para plantar a igreja em Corinto, não ganhou muitas almas. Ele falou: não ganhei muitas almas, deixei aí um pessoal, mas eu só batizei uma família no máximo, porque Corinto deu muito trabalho e a igreja não frutificou por muito tempo. Não frutificou, a igreja sempre deu problemas, ela tinha muita autonomia, ela tinha baixo reconhecimento pelo ministério, tinha muita ousadia por causa dos dons espirituais e, consequentemente, é uma igreja que ela deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, depois deu muito trabalho para Clemente, que era discípulo do apóstolo Paulo. Clemente se tornou o responsável pela igreja e não adiantou. A igreja não suportou, sucumbiu. Segundo e terceiro século já não existia mais. Amém, meu irmão? Revista, eu obedeço mais o ponto por ponto quando a gente está entre os jovens que estão iniciando, até na sala dos irmãos, a gente vai o ponto por ponto, mas quando a gente está tratando assim com irmãos que já estão há muitos anos na escola dominical e de púlpito também, quer dizer que isso aqui é algo mais subsidiário para a gente ter o tema. Bom, o tema. Aí fica aquele ponto que eu falei: se vocês encontrarem na revista, tá bem, o que tem que ser comentado, que vocês destacaram, aí a gente entra nesse ponto e lê. Mas o que eu falei para os irmãos aqui, eu li bastante, estudei bastante antes. Então a gente realmente falou sobre o Império Romano, que é o tópico de número 1, tá bem, ó. Aí depois o mundo cultural de Paulo, falei bastante, que é essa questão aí dos gregos. É o mundo religioso de Paulo, mais o judaísmo, tá bem? Junto com as religiões de mistério. E esse é o ponto 3 da revista. E sempre que os irmãos quiserem fazer seus comentários, é só... No início é 10h20. Os irmãos querem fazer algum comentário?